Olá pessoal, tudo bem? É, Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho de resiliência, um tema que está sendo tanto falado diante dessa pandemia. Para mim, resiliência, o primeiro ponto a ser visto é eu aturar a mim mesmo, eu aceitar os meus próprios defeitos, eu me conhecer diante das situações, diante do que está diante de mim, diante do outro. Né? Eu vou dar um exemplo. Certa vez a minha irmã, Maria, ela trouxe um cachorrinho para casa e eu nunca tive muita afinidade com cachorro, aquela coisa de abraçar um cachorro, de beijar um cachorro, porque nem todas as pessoas têm essa natureza e eu não tinha. E chegou um determinado ponto que esse cachorro, o Duque, ele teve que ficar comigo, porque ela saía, nós morávamos junto, ela saía e ele ficava comigo. E aí, a princípio, ele ficava no canto dele, eu ficava no meu, o máximo possível, né? Eu fazia o necessário, dava água, comida e etc. Mas aquela coisa de chegar mesmo assim, próximo, né? Eu não tinha essa característica. Então, de uma hora para outra, eu comecei a refletir, a pensar que, aliás, numa vez que ela viajou um pouco para mais longe, eu fiquei com ele em casa. Então eu falei, vai ser nós mesmos, não tem outro jeito, né? E eu comecei a refletir, cara, se eu não sou capaz de gostar nem de um cachorro, imagine de um ser humano, né? Muitas vezes a gente tem resistência do outro, do ser. Você não é capaz de gostar de um ser humano e muitas vezes você é capaz de gostar de um animal. Então, o princípio, se eu não sou capaz de sequer gostar de um animal, de um cachorro, quanto mais de um ser humano, quanto mais aturar um ser humano. Só que aí nessa altura do campeonato eu já estava um pouco mais próximo dele, estava acontecendo uma aproximação. E eu comecei a perceber que ele me fazia companhia. E eu fazia companhia para ele. Ele ficava tão alegre quando eu chegava em casa, que eu saía, que eu voltava. Aquela coisa que todo mundo sabe, que cachorro como que ele é, né, com o dono, com quem cuida dele, né, carinhoso e etc. Então ali houve uma aproximação e eu fiz essa reflexão. Se eu não sou capaz sequer de gostar de um animal, de um cachorro, quanto mais de um ser humano, porque nós temos essa dificuldade muitas vezes. Nós nos aproximamos de algumas pessoas e por afinidade e outras a gente afasta. Quando eu estava na igreja um determinado tempo, quando cortaram o abraço da paz, não, o abraço da paz da igreja, por uma determinada situação, né? Talvez para evitar digamos assim, um abraço mal intencionado com outras intenções, a igreja acabou proibindo esse abraço da paz. Essa é uma parte que eu sei. Mas que me pesou na cabeça, o que me veio na cabeça foi. Isso é interessante por um lado, porque eu, eu começava a perceber que nós somos seletistas, que eu selecionava, abraçava algumas pessoas, mas não abraçava outras. Né? E nós somos assim, infelizmente somos, não adianta dizer que não, que somos. Então são essas barreiras que nós temos que quebrar. Eu percebia que eu abraçava uma pessoa, abraçava outra e começava a selecionar pessoas. Aí eu comecei a perceber que tinha uma seleção. E talvez o maior defeito seja esse, a questão da seleção. Porque nós somos pessoas que selecionam. E aí quando começa a acontecer a coisa, a gente começa a perceber que a gente vai selecionando. Então, diante do que vivemos, dessa
do enfrentamento do dia a dia, das coisas da vida, nós precisamos aturar um ao outro, aturar as pessoas, entender, ter força primeiramente para enfrentar as barreiras que a gente, porque nós não somos sozinhos. Primeiro, auto nos conhecer, primeiro nos admitirmos diante das situações que vivemos, nessa questão da resiliência, ter força e sair dela mais forte, que é nesse sentido da palavra de resiliência, né? De sair de uma situação mais animado, mais forte, mas do que adianta a gente sair e sair sozinho, isolado, se não se aproximar com as pessoas, se não aceitar o outro, o outro, não ter resiliência. A primeira resiliência é com a gente, mas para com o outro. Entende? Nós temos que ser capazes, além de gostar de um animal e gostar de uma pessoa, que é o mais difícil. Isso é o mais difícil, sinceramente. Tem pessoas que têm realmente predileção para gostar de animal, beijo e tudo mais. Louvado seja. Amém? É isso, pessoal. É isso que eu quero dizer hoje nesse vídeo. Muito obrigado. Reflitam sobre isto. Obrigado. Um abraço.